Neymar já deve voltar ao Santos na estreia do time no Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Vasco, né, no Rio de Janeiro, jogo fora de casa, e o Santos já prepara o Neymar para ser titular no jogo contra o Vasco. Eu dou uma boa noite aqui para o Fábio Piperno, Flávio Prado, Bruno Prado. Bruninho, jogando já a palavra para você pelo seguinte, né, porque a gente está falando da situação do Neymar, né, que o Neymar deve voltar, deve ser titular, mas a pergunta é a seguinte: o Neymar foi escalado em pelo menos 6, 7 jogos como titular. 6, 7 jogos como titular, o Neymar foi escalado. A gente falava aqui, inclusive o Flávio principalmente dizia, precisa dar rodízio para o Neymar, precisa dar um pouco de descanso para ele é fominha, e não foi dado descanso. Neymar foi titular, se eu não me engano, em 6, 7 jogos seguidos, sofreu a lesão, gerou polêmica durante essa lesão, é bom deixar claro. Por quê? Porque ele estava lesionado e foi para o Carnaval do Rio de Janeiro, porque ele estava lesionado, foi cortado da seleção brasileira e teve aquela história de festa em sítio, muita polêmica, e muitos questionavam, e aí? Será que o Neymar está focado? Será que o Neymar não está? Será que o Neymar finalmente vai ter uma sequência de jogos para realmente ter chance de disputar a Copa do Mundo de 2026? E agora é o Santos com esse projeto, Bruno, que é o seguinte: a expectativa é para que o Neymar volte na estreia do Campeonato Brasileiro, tá? No dia 30 de março, contra o Vasco, que vai ser no Rio de Janeiro. Sobre o contrato atual, né, válido até o fim de junho, Neymar pode participar de 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. As primeiras 12 rodadas, o Neymar poderia participar, e ele está nessa recuperação da lesão na coxa. Só que tudo indica, né, Bruno, até o Marcelo Teixeira já falou, o presidente do Santos, que ele vai ficar. Eu nem vejo o clube interessado hoje no Neymar. Tirando aí o Inter Miami, que pode ter um certo interesse, Neymar não tem mercado na Europa mais. Neymar, com certeza, não tem mais mercado na Arábia Saudita. Do jeito que saiu, ficou mais de um ano no clube, jogou 7 jogos, se machucou por um ano e foi embora. Então, o mercado do Neymar é o futebol brasileiro, e o mercado do Neymar, talvez o Inter Miami. Ele deve renovar com o Santos. Bruno, primeiro, você acha que o Neymar realmente já deve estrear como titular? É agora, é dia 30 de março. Tá chegando. Nesse momento, tô vendo aqui, faltam 7 dias. Uma semana, exato, para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Você acha que ele já deve ser titular? E outra, o que esperar do Neymar, Bruno, num campeonato agora de alto nível? Agora não é campeonato paulista, agora não tem mais... Inter de Limeira, agora não tem mais... o Novo Horizontino até tem, né? Que o Novo Horizontino vai estar na Série A. Tá na B. Na B. Ah, não, o Novo Horizontino não, é o Mirassol. Não tem mais Novo Horizontino. Agora é Campeonato Brasileiro. Só para te trazer aqui as primeiras rodadas, né? Que o Neymar poderia jogar de acordo com o contrato que está em vigor. Tem Vasco fora de casa no Rio de Janeiro, Bahia na Vila Belmiro, Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo, Red Bull Bragantino. Aí tem terceira fase da Copa do Brasil, Grêmio, Corinthians. Ou seja, agora o bicho pega. O que esperar do Neymar, Bruno? E você ainda acha, mesmo depois dessa lesão, que ele pode ser muito decisivo no futebol brasileiro? Bom, o Neymar, ele já tem, quando ele no jogo com o Vasco, acho que vai ter mais de um mês já da dor que ele sentiu ali muscular no jogo com o Bragantino. Então ele deve estar recuperado clinicamente e vai jogar. Tem que ter um cuidado com ele. Ele é um jogador que sofre muito com a parte física nos últimos anos. Ao que tudo indica, houve uma empolgação aí nos primeiros jogos em relação à sequência muito grande que ele pegou. E talvez isso sirva, né, para entender, se tiver uma sequência muito grande, a chance de ter algum problema muscular, ela é grande, é considerável. Porque é o histórico dele nos últimos anos. Aí
Não estou falando, não estou explicando nada cientificamente, que nem tenho conhecimento disso, mas é observar, né, o que aconteceu nos últimos anos e que uma sequência, e é natural que uma sequência muito longa para um jogador que tem problemas de lesão acabe sendo perigosa. É bem normal que um atleta que volta de uma lesão de cruzado ele sofra com lesões musculares. Isso já aconteceu várias vezes com vários jogadores. Então o Neymar ele tem que ter esse cuidado, né? O Neymar, o departamento médico do Santos, de utilizá-lo em alguns jogos. Uma coisa boa nesse sentido é que o Santos não tem competição sul-americana, o Santos só tem o Brasileiro e a Copa do Brasil, então sempre terá um descanso quando for data de Libertadores, de Copa Sul-Americana. Então o calendário do Santos é um pouquinho melhor do que de outras equipes. Copa do Brasil mesmo, numa terceira fase, contra um time do pote 2, pode ser um time fraco. Se puder descansar, é melhor. O brasileiro tem que ser a prioridade. E a primeira prioridade é somar ponto para não correr risco e depois ver o que dá para fazer. Depois ver onde o Santos pode chegar, se pode sonhar com alguma coisa a mais. Porque a distância entre quem classifica para uma pré-Libertadores para quem briga para não cair é muito pequena. Como a gente viu o Corinthians ano passado, que estava na 30ª rodada, estava na zona de rebaixamento, 8 rodadas depois estava em 7º lugar. Então a distância de brigar para não cair e brigar por uma pré-Libertadores é mínima. Então um time, primeiro, somar ponto para não correr risco e depois, se abrir vaga, você pode até sonhar com uma pré-Libertadores. Isso é o máximo que o Santos acho que pode pensar no Campeonato Brasileiro. E o Neymar ele vai ser importante em alguns jogos, ele vai ajudar o Santos em alguns jogos. O único problema dele é físico, exclusivamente físico, as lesões. O que ele faz, se ele vai em festa, se ele vai em carnaval, eu não tô nem aí, eu ligo zero para isso, é problema dele. Mas ele é um cara que tem sofrido muitas contusões, desde 2018, isso que atrapalhou a carreira dele nos últimos anos. Então tem que ter um cuidado com esse lado, de preservá-lo. Você já jogou domingo, tem jogo quarta, tem jogo domingo de novo. Vai jogar os 3 na semana? Qual é o risco disso? Acho que essa dosagem que tem que ser feita. E ele, quando está em campo, ele pode ajudar, pode resolver jogo. É um jogador que eu já falei, se ele tiver a mínima condição de jogar, eu levo num grupo de 26 para a Copa do Mundo tranquilamente, nem que não seja titular sempre, e conversaria com ele bem claramente, olha, se chegarmos na final da Copa, são 8 jogos em um mês. Se eu te colocar 8 jogos em um mês, a chance de ter algum problema é grande, e aí você pode mostrar até os dados de departamento médico, das lesões que ele teve. Mas eu preciso de você de vez em quando. Se você me resolver um jogo de mata-mata, já tá bom. Então, se ele tiver disponível, se ele não tiver machucado, ele vai estar na Copa do Mundo, nem que seja nessa condição. Eu conversaria com ele mais ou menos nessa condição. Se você estiver bem, você vai jogar, mas se eu te botar o primeiro jogo, aí segundo jogo da Copa, 4 dias depois, terceiro jogo, mais 4 dias, a chance de ter uma lesão no meio da Copa é grande. Então, vamos usar conforme der para usar, para minimizar o risco de uma lesão. O problema dele é lesão, não tem mais nenhum. O problema é contusão e isso tem que ter um cuidado. Eu até entendo o Bruno, né? E eu sei que o Flávio concorda com ele, então eu vou até chamar primeiro o Piperno no debate. Porque o Bruno disse, eu tô pouco ligando se o Neymar vai fazer festa, se o Neymar não vai, se ele vai sair, se não vai. Eu acho que isso é o normal, né? Tô pouco ligando, e eu também. Quando um jogador tá numa fase normal, quando um jogador não tem um histórico de lesões como tem o Neymar, e ok, dia de folga, show, vai curtir lá tuas férias, vai curtir tua folga, vai sair. Só que o Neymar, parece que ele não aprende com um certo erro dele. Porque o Neymar, ele sai estando machucado ou não estando, ele sai estando lesionado ou não estando, ele sai estando em recuperação ou não. E aí, eu que sempre defendi que o jogador tem que sair em folga, sim, tem que curtir a vida dele, com o Neymar eu já acho diferente. Porque eu sou o maior defensor do Neymar quando querem criticar ele por perseguição, pelo que ele pensa, pelo que ele fala. Agora, chegou uma hora que o Neymar precisa abrir o olho um pouco, gente. Porque o Neymar, a gente sempre fala isso, dos últimos 6 anos ele ficou 3 anos e 2 meses sem jogar. Então ele não é um jogador numa situação normal. Ele é um jogador que tem muito problema físico. Ele é um jogador que estava no Al Hilal, ficou mais de um ano no clube e só jogou 7 jogos. Ele estava na Europa e já vinha sofrendo muitas lesões e por isso nenhum clube europeu estava tão interessado no Neymar, depois que ele sai do Paris Saint-Germain. Então, eu acho que precisa haver uma certa... Porque é isso que eu acho que quem está em volta do Neymar só bajula o Neymar.
Precisa ter alguém que fale pro Neymar assim: Neymar, você tá machucado. Neymar, você tá em recuperação. Falta 1 ano para a Copa do Mundo. 1 ano, você tem 1 ano e 2 meses aí pra Copa do Mundo. Eu sei que é legal sair, eu sei que tu já curtiu pra caramba a tua vida. Você tem que curtir mesmo diante da tua fama. Um bando de menina, né? Dando mole, mandando direct, festas, todas as tentações possíveis. Mas agora vamos parar 1 aninho. Já que você fala tanto que você quer jogar essa Copa do Mundo, e vamos focar. Porque é isso que eu falo. Eu acho que falta no Neymar uma autocrítica dele pensar assim: gente, eu tô com 34 anos, eu não paro de ter lesão, minhas recuperações eu volto e já fico lesionado de novo, porque não é uma saidinha num dia de folga, é uma saidinha lesionado no dia de folga. E a gente vê vários jogadores focados, né? Eu sempre dou o exemplo do Pedro, no Flamengo, que está aí há quase 1 ano machucado, e nas férias ele estava treinando no Ninho do Urubu. A gente sabe, jogador lesionado fica em período integral no clube para se recuperar. E às vezes eu acho que falta a gente ver isso do Neymar, o tesão no Neymar de jogar futebol. Ele não, jogar bola eu até acho que ele tem, ele é até fominha, mas o tesão de estar em forma, o tesão de falar assim: pronto, eu vou focar 1 aninho porque eu quero fazer uma grande Copa do Mundo. Então é nisso que eu acho que eu discordo com o Bruno, o Piperno, que eu até entendo o que o Bruno diz, eu tô pouco ligando se ele vai sair, se ele não vai. Sim, eu também tô pouco ligando se um jogador sai ou não na sua folga, mas não um jogador lesionado que em toda lesão que tem ele faz noitada, pô. O Neymar tava de muleta e botinha, foi pro Carnaval de Salvador dançar até o chão. O Neymar tava lesionado, não jogou a semifinal do Paulista, tava no Carnaval do Rio de Janeiro. O Neymar tava desfalcando o Al Hilal por 1 ano, tava fazendo a sua festa no navio, ganhando fortuna com a sua festa no navio. E também com aquele negocinho: tô de bota aqui, no navio, mesmo no navio, eu tô fazendo a recuperação. Não tá fazendo a recuperação. Ali é migué para tentar passar para as pessoas: tô me tratando no navio. Mas não é a mesma coisa, Piperno. Então, para mim, dessa vez não dá para falar: show, pode sair em dia de folga. Só quando ele estiver bem fisicamente. Porque o torcedor do Santos está esperando mais dele. O torcedor brasileiro está esperando mais dele na seleção brasileira. O Dorival está esperando mais dele. O Caixinha está esperando mais dele. E, às vezes, eu acho que falta um pouco esse compromisso de vou ficar numa boa forma física. Pilhado, eu entendo o seguinte, e tenho dito sempre aqui, que o Neymar, com o tempo, ele se tornou uma celebridade que de vez em quando joga bola e sabe jogar com poucos. Aliás, são raros os seres humanos que têm tanta habilidade e técnica para exercer a sua profissão como o Neymar tem para exercer a dele. Piperno, só deixa eu te interromper, que eu estava falando e não vi. A gente vai para um break rápido na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Pode falar, Piperno. Bom, então vamos lá, recapitulando. Eu tenho repetido sempre que o Neymar é uma celebridade que de vez em quando joga bola, né? Alguém que nasceu com um talento absurdo, fenomenal, para exercer uma determinada atividade. São poucos os profissionais em qualquer área que nasceram com tanto dom natural como é o caso do Neymar. Agora, Neymar tem o direito de fazer o que ele bem entende com a vida dele. Se ele quer ter uma agenda social que receba dele prioridade em relação à vida dele como jogador de futebol, é um direito que ele tem. Então, quem não tem o direito de agir como ocorre hoje é, por exemplo, o técnico da seleção brasileira. A seleção brasileira, especialmente o Dorival, tem um fetiche inexplicável pelo passado do Neymar. Porque hoje, né, a gente falando, dia 23 de março, qual é o motivo, qual é a razão que um técnico tem para convocar o Neymar para a seleção brasileira? E veja, eu não estou aqui para fazer nenhuma crítica moralista em relação à vida social dele. Não se trata disso.
Eu quero discutir o Neymar jogador de bola. O Neymar jogador de bola hoje, ele poderia ser convocado para a seleção brasileira porque fez 7 jogos no falido Campeonato Paulista? É óbvio que não. Isso é humilhante para a seleção brasileira. Isso é fazer do técnico refém do passado de um jogador, como eu disse antes, de talento fenomenal, mas que não joga. Agora, se o Neymar, daqui a pouco, tiver uma boa sequência, e se, aí entra o que o Bruno falou, veja, eu defendo que o Neymar tem 3 cenários possíveis até a Copa do Mundo, e um deles é o Neymar projeto Roger Milá. Ou seja, tem uma conversa franca. Neymar, é o seguinte, a gente gostaria de contar com você. Você é um jogador que tem tido uma série de problemas físicos, então eu quero entender qual é o teu projeto enquanto jogador, enquanto atleta. Essa vai ser a tua prioridade? Porque caso seja, eu acho que você tem uma boa chance, por exemplo, de ser útil em pelo menos meia hora. Guarda aí, porque a gente está voltando para o ar na Rádio Jovem Pan, tá? A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan em 2 segundinhos e eu te devolvo a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na Rádio, TV e YouTube. Piperno, pode continuar. Então, Neymar, você aceita o projeto Roger Milá aqui para a seleção brasileira? E o que significa isso? Você vai ser utilizado em mais ou menos meia hora por jogo. Essa Copa do Mundo, ela vai ter 8 jogos, vai ser uma Copa muito mais desgastante. Você vai entrar aí por volta de 15, 20 do segundo tempo. Alguns jogos importantes, eles poderão ter, inclusive, prorrogação. Você vai ser mais exigido. A tua condição atlética não te permite ser utilizado mais do que isso. Olha o teu histórico. Você está a fim de se dedicar, de encarar um projeto como esse? Aí vai depender dele. E eu acho justo isso, porque só um idiota chegaria perto de uma Copa do Mundo e daria um bico num talento como o do Neymar se ele tiver um mínimo de condição física. Agora, não adianta imaginar que um ano antes você vai domesticar o Neymar a ponto de falar, puxa vida, Neymar, você vai se dedicar agora só a jogar bola e você vai ter que renunciar ao resto, porque afinal de contas você vê... Olha só, Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo vão para a 6ª Copa do Mundo. Olha que coisa inacreditável. E você, que nasceu com mais ou menos o mesmo talento que eles, você está com dificuldade para chegar à 4ª. Então, veja, eu não nasci ontem, eu não tenho ilusão de que esse tipo de proposta poderia seduzir o Neymar. De achar que, puxa vida, renuncie aos prazeres da vida para jogar a Copa do Mundo daqui a um ano. Mas lá pertinho da Copa, fala, Neymar, então, você topa esse projeto? Porque eu não vejo outra possibilidade do Neymar jogar em seleção brasileira, porque do ponto de vista atlético, está muito claro que ele não dá mais conta disso. Veja, nos últimos 25 meses, o Neymar jogou aproximadamente 950 minutos. São mais ou menos 10 jogos inteiros. Então não adianta o Santos querer forçar a barra e colocar o Neymar em 6, 7 jogos seguidos, porque ele vai abrir o bico. Está muito claro isso. Então, o Neymar se tornou um jogador para ser usado de forma moderada. É assim que tem que ser. Agora, em relação à seleção, é óbvio que a seleção tem todo o direito também de exigir um compromisso dele. É uma situação que o Neymar, ele pode sim ser muito decisivo ainda no futebol brasileiro, ele pode ainda entregar muito, ele já mostrou isso no pouco tempo que ele teve, tudo bem, era o Campeonato Paulista, né? Nos jogos que o Neymar decidiu, não teve um jogo difícil, não teve um jogão, o único jogo grande que ele jogou, porque eu não considero o Red Bull Bragantino um jogo grande, que foi contra o Corinthians, ele não se destacou e o Santos perdeu. No jogo da semifinal, nem jogar ele pôde jogar, que também foi contra o Corinthians. Então, eu acho que falta um pouco dessa cobrança, tanto dentro do clube, quanto da torcida do Santos, do staff do Neymar. Entendeu? Eu acho que é dentro do clube e do staff do Neymar. Alguém que diga, cara, um ano, pô. Se você quer mesmo jogar a Copa de 2026, se você quer mesmo recuperar sua forma física no Santos, jogar, pra valer mesmo, o seu Neymar, claro, ele não pode ser o Neymar da época do Barcelona, ninguém tá esperando isso. Mas o Neymar, pelo menos
bem fisicamente e que mostre uma certa disciplina e uma certa dedicação. Agora, Flávio, Neymar teria mais 12 jogos. Todos nós achamos que ele vai ter a temporada inteira, porque o próprio Marcelo Teixeira disse que acredita que ele vai ficar no Santos. Você conhece bem o Marcelo Teixeira, você tem contatos no Santos, você acha realmente que o Neymar vai ficar? E outra, acha que o Neymar precisa realmente focar um pouco mais ou não? Tem que ser do jeito que está, e se ele vai ser decisivo nessa temporada? Bom, boa noite, Pilhado, boa noite, amigos. Eu acho que ele fica, aliás, o pai dele até falou, né, que a possibilidade de ficar é muito grande, provavelmente já estão até conversando, já estão acertando, e eu acho que ele fica. O Neymar é um jogador com limitações físicas, não tem o que fazer. Ele teve, nós estamos falando da última condição séria, mas ele teve algumas condições sérias, né? Depois que ele quebrou o dedinho ali naquela entrada criminosa no campeonato francês, nunca mais ele foi o mesmo jogador. E isso vai ser assim, vai ser assim. Então, essa ideia do, quando o Piperno fala na Copa, chamar para ver a situação. Se ele tiver em condição de disputar a Copa, tem que levar, claro que leva. E aí vamos ver se vai jogar um tempo, 10 minutos, 15, o jogo inteiro, para outro, enfim. Agora, houve uma ilusão de que ele poderia seguir jogando no mesmo ritmo, né? E ele foi usado de uma maneira completamente equivocada no Campeonato Paulista. E se tentar fazer isso no Brasileiro, infelizmente vai acontecer de novo. Então eu usaria o Neymar assim, tipo uma vez por semana, evitaria viagens longas, joga na Vila, jogos clássicos, no máximo até o Rio de Janeiro, não tem, né? Você não, sabe, é isso, tem que ser, é aquela coisa assim, com muita parcimônia mesmo. Então joga nos jogos do Santos, quando o Santos manda o jogo, você evita o desgaste da viagem, porque tem o desgaste de concentração, de viagem, de você vai, você volta, você foge do seu... Lembra que teve até um jogo que ele foi deitado no ônibus e tal? Claro que foi um pouco de brincadeira, mas pô, sabe? Precisa disso. E não vai aguentar, esse é o ponto, ele não vai aguentar. Jogos de Copa do Brasil, nem pensar. Lógico. Não importa quanto aqui, nada, que jogos de Copa do Brasil, o quê, pô? Disputa o Campeonato Brasileiro, joga um outro jogo mais estratégico e bola pra frente. E vai fazendo uma manutenção da condição física dele, que é o que dá pra fazer. É uma pena, né? Mas qualquer ser humano chega um certo momento na sua profissão, ainda mais no futebol, que é uma profissão onde o desgaste é enorme, não tem nada de saudável o futebol profissional. A gente vê, né, os nossos amigos que jogaram futebol, que todos estão com dificuldades. Não é só no futebol, né? Em vários esportes, no tênis, o Guga, lembra, teve que fazer aquela operação. É muito complicado. Então, e aí tentar levar o Neymar, né, vai ajeitando ali, tentando aqui, pegando lá e tal, para ver o que acontece e como é que ele chega na Copa do Mundo. Mas acho que, principalmente, ele tem que cuidar da saúde dele. Se der para disputar a Copa muito bem, se não der, dane-se a Copa do Mundo, pô. Ele já atingiu algumas coisas importantes da vida profissional, faltaram outras por uma série de razões, e hoje ele tem que ser tratado com parcimônia, como um atleta com sérios problemas físicos. Esse é o ponto que, no meu modo de entender, tem que ser colocado. E acha que ele pode ser decisivo ainda nesse Brasileirão, Flávio? Você acha que Campeonato Brasileiro, o Neymar pode fazer do Santos um time até para brigar entre os quatro? Que quando eu digo... Não? Não. O Santos não tem time para isso, não. O time do Santos é para, primeiro, como disse o Bruno, evitar rebaixamento. Depois vamos ver o que acontece. Não dá. Mesmo, claro, se eu fosse aquele Neymar do ápice, aí você podia, mas não, está longe disso, né? Não. Jogos, e assim, 38 jogos, eu colocaria no máximo em 20, no máximo. Exageradamente. Que eu acho que ele é o que ele suporta. 3 jogos seguidos é um risco muito grande, infelizmente. E claro, quando ele jogar, ele vai fazer a diferença. Ele é um jogador genial, né? Então, nesse jogo, mas vamos imaginar que ele jogue 20 jogos. Se ele ajudar o Santos a obter, 15 vitórias, nós já estamos falando de 45 pontos. Já praticamente garantiu a fuga da Série B. Sim. O que vier daí para frente é lucro. Eu penso assim, viu, Pilhado? Acho que exigir mais que isso não... Então, uns 3 jogos e meio por mês fazendo uma conta. Mas o correto é isso mesmo, botar na Vila e um ou outro jogo fora. É. Isso. Vai no Rio, vai jogar com o Flamengo. Pô, um jogo legal, leva lá e tal. Agora, mandar, por exemplo, adoro Fortaleza, Fortaleza. Mas você vai mandar o cara para Fortaleza ou pro Recife? São jogos pesados, calor muito forte, é complicado. Por exemplo, eu não colocaria na grama sintética do Palmeiras. Sim. Independente de discutir ou não, eu nunca... Para mim, eu acho que a grama sintética é legal, ok, vai melhorar muito, tô nada contra. Mas acho que ele é um jogador especial e tem que tomar certos cuidados. Então, eu não colocaria para jogar em gramado sintético. Não colocaria. Não botaria no tapetinho do Botafogo.
Sabe, botaria numa condição de evitar o máximo possível. É um jogador que tem que ser tratado de uma maneira diferente, especial. Isso não tem o que fazer. E eu acho assim que esses jogos que ele jogou na sequência do Paulista foi muito culpa, entre aspas, dele. Ele estava louco para jogar. Sim. E ele foi se empolgando. Foi dando certo. Aquele negócio de Limeira, aquela coisa do gol olímpico. Ele, quando joga, ele é maravilhoso. E ele é muito fominha para jogar bola. E até na Copa, como eu falei, eu levaria ele dessa maneira. Ó, primeira fase, não precisa jogar. Não precisa jogar. Joga 10 minutos, beleza. É preciso que você me resolva talvez um jogo ou dois. É isso. Isso. E não precisa começar do início. Quarta de final, tá 1-0 pro outro. Roger Milá é uma boa é isso. Que o Riperno falou. É isso. Assim, claro que não é. Aí é até um jeito de falar para deixar bem clara a opinião. Não tem o líbero do vôlei, que jogava até com uniforme diferente, que não podia atacar, ele só pode defender o líbero. Tem o líbero, né? Até se pudesse, um uniforme diferente, ó. Esse aqui é especial, é pra de vez em quando, né? Tá todo mundo de amarelo, ele tá de azul. É pra de vez em quando. E de vez em quando eu vou usar e ele pode me ajudar um jogo ou outro. Na primeira fase, qual é o grupo? Vai ser Coreia do Sul, Nova Caledônia, Irlanda, e não precisa jogar. Joga no mata-mata e se resolver um jogo já tá bom demais, já tá ótimo. Eu acho também. E assim, então é isso, sabe? É um jogador que tem que ser tratado realmente de uma maneira muito diferente. O resto é ilusão. Eu adoraria ver o Neymar voltar ao auge. Acho que foram momentos bem legais. Eu adorava o time do Laor, né? O Cirque du Soleil, sabe? Aquele time do Barcelona. Mas já foi. Passa, né? As coisas passam. Hoje nem o Messi é a mesma coisa. E não teve as lesões que o Neymar teve. Então, é isso. Eu faria dessa forma, pilhado. O futebol brasileiro já foi burro algumas vezes, em Copa do Mundo, inclusive, por esnobar talento, exatamente por não saber negociar com o cara, para utilizar o cara em momentos especiais numa Copa. Por exemplo, em 2010, o Ronaldo jogava bem no Corinthians. O gordo e tal. Olha a temporada 2009 que o Ronaldo tinha feito aqui, decidindo o campeonato pro Corinthians. Ganhou o Paulista e Copa do Brasil. Ganhou o Paulista e Copa do Brasil com todos aqueles quilos, jogando demais e fazendo gol de placa, como os gols da Vila e tal. Aí, você tem uma convocação para a Copa do Mundo. Você olha pro Ronaldo gordo e você olha pro Grafite em forma, o Júlio Batista em forma, né? Com todo respeito a esses jogadores que foram muito bons. Você vai deixar o Ronaldo em casa? O Adriano era a mesma coisa. O Adriano decidiu o Brasileiro de 2009 pro Flamengo. Mas o Adriano some na segunda-feira, que vai lá pra Vila Cruzeiro e não treina. Mas tá chegando a Copa do Mundo. Conversa com o cara, fala, escuta, meu amigo, é um mês de sacrifício. Você não vai ter que trabalhar em todo o jogo. Você vai jogar um pouquinho, porque você não aguenta mais. Mas você jogando meia hora, você pode ser muito útil. Você falou da pujante Nova Caledônia, que pode ir pra Copa. Mas você imagina, por exemplo, a Noruega na Copa do Mundo. O Brasil tá jogando com a Noruega, aquele time fechado, o jogo tá duro e tal, não sei o quê, né? Aí o norueguês, ele vai olhar pro banco e falar, os caras ainda tem o Neymar no banco. Claro. Né? É diferente, né? Então, assim, o futebol precisa de ter esse tipo de bom senso, esse tipo de malandragem, que alguns dirigentes, alguns comandantes, alguns têm e outros não. Tem cara que é, ortodoxo. O Dunga, esse cara não vai porque ele não está treinando bem. Então, tem outro que vai saber equilibrar. Você fala, de fato, ele pode não ser o melhor da turma extra-campo e tal, né? Mas lá no jogo ele vai ser útil em algum momento. Mas o trabalho era brilhante com o Sócrates. É isso. Brilhante. Eu acompanhei isso muito de perto. E até um jogador que não era uma questão física, que ele era jovem ainda, Romário em 94 tinha privilégios. Muitos. E tá errado? Não. Não. E os caras seguravam a bronca. Você perguntava onde tá o Romário, tá lá, tá fazendo massagem. Ele tava dormindo na maca, pô. No documentário dele que foi lançado agora há pouco, eles falam disso. Outros jogadores do Tetra participam. Assim, é uma coisa. No caso do Neymar é por questão física. Na época do Romário ele ainda estava bem, estava inteiro. Mas assim, é um cara diferente. Você tá aqui, não precisa. Não vou te usar todo jogo. Se eu te usar durante 8 jogos, num mês você vai estourar. Então, vai estourar bem antes. Então, primeira fase, se jogar um pouquinho. Depois no mata-mata eu preciso de você 1 ou 2 vezes e tá ótimo. A gente tem aqui, né, a lista de jogos que o Neymar fez como titular. Porque a gente está falando aqui, tem que ter cuidados especiais, ele tem que ter benefícios. Mas não é
o que acontece muitas vezes, porque o Neymar muitas vezes não quer. A minha pergunta, alguém tem autonomia para vetar o Neymar? Porque a gente sabe que o Neymar é fominha. Agora, o Neymar jogou, vamos lá, sequência que originou a lesão do Neymar. Tá aí na arte. 45 minutos contra o Botafogo de São Paulo, foi o único jogo que ele não começou como titular, tá? Que foi a estreia dele no seu retorno ao Santos. Depois ele começa como titular contra o Novo Horizontino. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos. 6 jogos ele começou como titular. Ele começou como titular contra o Novo Horizontino, 75 minutos. Ele começou como titular contra o Corinthians, 68 minutos. Titular contra o Água Santa, 85 minutos, quase o jogo inteiro contra o Água Santa. Titular contra o Noroeste, 69 minutos. Titular contra a Inter de Limeira, precisava jogar 90 minutos contra a Inter de Limeira, gente? Não precisava. 76 minutos contra o Red Bull Bragantino. Também começou como titular. Ou seja, tem erro de planejamento aí. Pô, não precisa o Neymar jogar 90 minutos contra a Inter de Limeira. Não precisa o Neymar jogar 85 minutos contra o Água Santa, 69 minutos contra o Noroeste, 75 minutos contra o Novo Horizontino. Não precisa. Agora, alguém vai ter moral no Santos para dizer, não, eu sei que você quer jogar, mas não pode. Vocês chegaram a falar os jogos que forem na Vila. Pode ser até os jogos em São Paulo. Porque tem muito jogo em São Paulo esse ano. Vai ter jogo em São Paulo. Tanto dentro quanto fora de casa, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Mirassol, contra o Red Bull Bragantino. Só que eu já contei 5 rivais que vai ter em São Paulo, além dos jogos na Vila Belmiro. Mas a minha pergunta é, alguém vai impor limitizar o Neymar ou é ele que vai decidir? Não, eu quero jogar. Porque, obviamente, nenhuma fisiologia deixaria um jogador no estado físico que está o Neymar começar como titular e jogar quase o jogo inteiro por 6 jogos seguidos, gente. Vocês acham que o Santos vai ter autonomia ou o Neymar vai escolher quando ele vai jogar ou não? Eu acho que tem uma coisa que pode impedi-lo, a dor que ele sentiu na coxa agora. Acho que isso que pode impedir, né? Porque se ele jogar numa sequência assim de novo, a chance dele sentir dor na coxa de novo é grande. E ele quer jogar. Então, ele teve esse problema agora. Talvez tenha passado na cabeça dele, vamos mais devagar. E se fizer uma sequência de novo e sentir de novo, vai ter, realmente não dá, tem que maneirar. Então, eu acho que o que pode dosar isso é, por exemplo, essa lesão, essa pequena lesão que ele teve, se tiver alguma outra, porque se ele tiver uma sequência pesada, a chance de ter outra lesão muscular é bem grande. Isso que talvez acabe dosando esses jogos do Neymar. E essa pequena lesão, quase um mês para recuperar. Porque a recuperação é mais difícil, né? Então, ninguém tem moral para falar para ele, não joga, nada. Respondendo bem a tua pergunta, Pilhado. Ninguém tem moral para chegar nele e falar vai jogar, não vai jogar. Não. Mas eu acho que vai precisar ter uma conversa desse tipo. Seja lá na forma que for, tá vendo? Dá o exemplo, fala, tá vendo? Não dá, velho, não tem jeito, tem o que fazer. E aí vê se cai na consciência dele. Gente, mas só agora... 5, 6 jogos e vai de novo ficar fora. Ô Flávio, mas só agora que esse pessoal percebeu, porque a gente está falando aqui, você mesmo falou aqui, desde o começo do Neymar no futebol paulista. Você disse, gente, o Neymar tem que parar. Gente, o Neymar tá começando tudo que é jogo. E ele não saía. Saía só com 30, 40 minutos no segundo tempo. Se a gente sabia, como que a fisiologia do Santos não sabia, o departamento médico do Santos não sabia, o treinador do Santos não sabia? Porque ele já vem de lesões, a gente fala aqui, dos últimos 6 anos, 3 anos e 2 meses já, que o Neymar não joga. Então, só agora que o Neymar e o Santos vão perceber isso, é um erro já, né, Flávio? Não, eles sabiam, é que... Né, imoral para chegar no cara e falar não vai jogar, né? O Neymar, não, vou jogar, quero jogar e joga. Isso sim, sem dúvida isso que você falou, deveria, mas é claro que a fisiologia sabia. Ele tem um grupo de profissionais que trabalham para ele, que por certo fizeram o alerta, mas é tal história, sabe aquele negócio do molequinho que
quer colocar o dedo na tomada, você fala, não coloca o dedo. E ele vai e coloca. Até que uma hora ele toma um choque, aí ele vai falar, opa, assim espero, né? É isso, é basicamente isso. Mas não, ninguém tem moral para tirar ele do time, falar, você não vai jogar e tal. Isso ele tem que ser convencido e tem que ser de uma forma bem profissional. Se ele for jogar, tá bom, Neymar, você quer jogar? Você vai jogar 5, 6 jogos e vai parar mais um mês. É isso que você quer? Ou você prefere jogar um para outro, jogar 2 para outro? Porque aí você vai ter vai ficar no campeonato o tempo inteiro. Senão ele vai jogar sempre pedaço. Joga um mês para um, joga um mês para 2. É assim que vai ser. É uma escolha que ele tem que fazer. Tá, e só para encerrar o assunto Neymar, é unanimidade de todos vocês. Só brasileiro também, que a gente falou que tem que balancear o Neymar no brasileiro. E Copa do Brasil, esquece. Só se for para mata-mata mesmo, quartas de final, semifinal. Copa do Brasil vai esquecer Neymar mesmo nos jogos na Vila Belmiro? Eu acho. Acho que não há necessidade. A não ser assim. Pô, teve uma folga muito grande no campeonato e tal. Sabe, uma condição muito favorável. Muito favorável. Mas mata-mata, você vai jogar um jogo decisivo. Vai lá, pô, não, tem que ser em condição muito favorável. Mas em tese, Campeonato Brasileiro, tentar o maior número de pontos possível. E, assim, inclusive, Copa do Brasil, a gente até está discutindo hoje, né, Bruno e eu, sobre essa coisa da Copa do Brasil. Os times têm que olhar bem se eles vão para a Copa do Brasil com tudo. Quem sai da Copa do Brasil normalmente vai melhor. Sim. Cara, o time sai da Copa do Brasil, ele melhora no campeonato. Bruno, tem até uma estatística disso. Disputa, assim, tem os times que disputam o título, que estão em 3 competições, não vai ganhar brasileiro. Assim, aconteceu, Corinthians aí não foi para disputar título. Mas essa sequência de 9 vitórias do Corinthians, 7 dessas 9 são depois que saiu das Copas. O Internacional, quando saiu das Copas, deu uma arrancada no Brasileiro. Palmeiras, quando saiu das Copas, deu uma arrancada no Brasileiro e assumiu a liderança, que depois perdeu pro Botafogo. Então, quem chega, compensação, Atlético Mineiro foi na final nas 2 Copas e brigou para não cair até a última rodada. Flamengo foi avançando nas Copas, Brasileiro ficou para trás, era líder do campeonato até o início do retorno. Então, você tem que saber, a Copa do Brasil é legal, é um torneio que é interessante, assim, mas ela tem que ficar em terceiro plano para quem está em Libertadores e Brasileiro. E quem está em Brasileiro, ele tem que estar acima. Só que nem sempre isso acontece. Eu acho que até o ideal seria isso, mas na prática, se o Santos for avançando, ele vai acabar jogando.